Pra gente entender, Libras é exatamente a tradução, o trabalho de tradução que a Rosângela está fazendo conosco aqui agora, né? Isto. Aí temos Braille, a gente está Uhum. falando de Braille, mas superficialmente eu vou falar, você vai, né, para quem é deficiente visual, e aba. É para as crianças, crianças, pessoas com autismo, né? Olha só, e como é que funciona isso? Conta pra mim. É uma técnica que nós trabalhamos com o autismo para desenvolver tanto a comunicação, quanto também a questão da escrita. Então, tem toda uma metodologia, que é a metodologia ABA, onde a gente trabalha para desenvolver a questão do aprendizado mesmo, da Olha que criança, bacana. do jovem, do adulto. E já tem muito tempo esse trabalho. Já tem E, bastante e tempo. por que, aí eu te pergunto, eu que sou tão antenado nessas horas eu passo vergonha, tá vendo? Eu que sou tão antenado com todo tipo de informação que surge, principalmente sejam disciplinas da área da saúde que sejam complementares ou aquelas essenciais também, eu sempre estou atento a tudo, mas eu acho que talvez eu tenha visto, mas passou batido sobre aba. E nesse método, o que você pode mostrar, falar pra gente desse método, para que a gente possa entender até um pouquinho mais, até quem está chegando conosco aqui também. Primeiramente, toda criança que chega, né, com alguma deficiência, a gente precisa analisar o grau dela. Então, para o autismo, a gente tem 3 graus: tem um leve, moderado e severo. Então, a gente analisa para verificar. Quando a criança é leve, ela não vai ter a questão da fala tão comprometida Tá. quanto a questão moderada e severa. Então, o aluno ele chega para nós e aí temos tecnologias que pode ser usada hoje através de tablet, né? Onde o aluno, por meio de uma brincadeira ali, ele vai desenvolvendo e aí conforme ele vai acertando, nós damos estímulos para ele continuar o aprendizado. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que aquele aluno gosta de Homem-Aranha. Tá, legal. E aí ele acertou. Aí eu vou lá e dou uma figurinha pra ele de Homem-Aranha. Lógico que aí, no decorrer do aprendizado, a gente tem que trabalhar essa questão, porque senão fica só a questão, né? Só vou fazer se eu ganhar um Tá, Homem-Aranha. fica aquela questão, então se eu conseguir fazer, eu Isso, ganho. Não, não é assim também que funciona, né? exatamente. Então, assim, tem toda uma estratégia, mas basicamente, só pra vocês entenderem um pouquinho, seria dessa forma. Olha que bacana. Eu não sei se vocês no chat já tinham ouvido falar. Quem já ouviu falar aí, por favor, dá um joinha aí no chat aí, que eu quero saber quem já ouviu falar e quem não ouviu falar ainda sobre isso. Queria tocar num tema com você logo de início pra gente depois manter algo mais leve, que foi um exemplo que eu dei há pouco aqui em off pra vocês, que eu tinha um amigo meu de colégio com deficiência auditiva. E o Dudu, o Edu, gostaria muito de reencontrá-la, mas a gente acabou se distanciando. Eu tinha 12 anos, então se existe algum Eduardo com deficiência auditiva, meu Deus do céu, vou ter que pegar todo mundo para tentar falar com todo mundo, vai ser difícil. Mas quem sabe isso não chega um dia ao Dudu e o Dudu recorde de mim e a gente bate esse papo novamente. E eu falei sobre uma coisa que me incomodava muito, que era as outras crianças distanciarem ele. Por quê? Porque não sabiam lidar e se incomodavam por tentar lidar. Isso é uma coisa que me incomodava muito e eu tentava me aproximar, e tanto que eu tentei aprender a linguagem que ele poderia falar comigo, a gente poderia se comunicar, e também aprendi com ele que eu deveria falar de frente para ele poder fazer a leitura labial e algo mais espaçado, né? A fala mais espaçada ali, porque também éramos crianças, né? Também não Sim. dá para contar muito. Hoje tá diferente esse cenário ou ainda temos esse cenário? Temos que conviver com esse cenário ainda? A gente encontra, mas eu vejo que a barreira hoje maior são dos profissionais que estão há mais tempo na área da educação. São os mais antigos. Ah, o pessoal mais veterano, é isso? Isso. Olha lá, a senhora, minha mãe tá ali falando ali, ela lembra do Dudu, ó. Eu tinha paciência com ele, meu amigo, pô. Eu tenho paciência com os amigos meus. Outros eu tenho vontade de pegar, mas a maioria Triangular. eu tenho muita paciência. Então, com os profissionais mais antigos, eles têm essa. Isso tem um pouco dessa barreira, porque é o desconhecido, né? Então, vamos supor, eu foco mais em trabalhar a questão da comunicação. Tá. Então, você vai ver que as deficiências que eu tenho em especialidade envolve toda a questão da comunicação. E é justamente isso, você não consegue se comunicar com o outro, então você tem que ter todo o tempo alguém intermediando.
Então, hoje ali a gente tem a Rosana fazendo a intermediação em Libras, mas a questão do Braille, dentro da escola, a gente tem os intérpretes ledores. O que é os intérpretes ledores? Que vai fazer todo esse apoio, tanto em Braille, quanto também descrever uma imagem, fazer audiodescrição das pessoas que estão entrando, do ambiente. Então, tudo isso envolve comunicação. Eu acredito que a maior dificuldade do ser humano, quando tem essa barreira, é por não conseguir se comunicar. E aí tem que ter uma outra pessoa, aí a pessoa já tem mais dificuldade na comunicação, aí mais uma terceira fica tendo, assim, mais barreiras na comunicação. Então, eu vejo que hoje o maior assim, obstáculos seriam nessas questões. Agora, as crianças, quando a gente trabalha a inclusão dentro da escola com as crianças desde pequenininho, elas são muito receptivas, elas aceitam. É lindo de ver, né? Porque eu já trabalhei com crianças de educação infantil. Então, você começa a ensinar Libras para ela e ela entende que tem aquele aluno e aquele aluno sabe Libras. E elas vão lá, se interagem. Não tem esse preconceito, sabe? Logo de início. Eu acredito que essa... Mas mais com os pequenininhos, né? Isso. Mas aí, quando vem a fase de adolescência, vamos dizer assim, né? Aí acaba tendo os grupos. E aí, esse afastamento acaba surgindo porque eu vou enquadrar naquele grupo. Então, os surdos vão andar com os surdos, geralmente, porque eles vão conseguir se comunicar. E aí, um outro grupo vai, às vezes, tentar ali se comunicar, mas não acaba, assim, de fato, interagindo. Mas, nesse caso, a gente também já pode classificar, quando chega na adolescência, a gente pode classificar aqui, difícil, os adolescentes vão querer andar com as suas tribos, né? Exatamente. Então, você vai ter a turma do samba de um lado, você vai ter a turma do rock and roll, os cabeludos do outro. Não que eu seja só do rock and roll, tá? Não é porque eu sou cabeludo que eu sou só do rock and roll, não. Até porque eu tocava samba com cabelo e barba, olha só. Achava um cara do rock. Mas normalmente na adolescência acontece isso. Isso. Mas na fase adulta aí a conversa muda bem também, né? Sim, eu acredito assim que na fase adulta a gente falta as pessoas dar oportunidade. Então, você acha que é mais no campo de profissional ou no geral mesmo? Eu acho que no geral. No geral? Exemplo, eu sou casado com um surdo, né? Sim. E aí, geralmente, quando a gente vai nos lugares, em vez das pessoas falarem, perguntarem pra eles, perguntam pra mim, mas quer falar com ele, pergunta pra ele, não pra mim. Não é tão simples. Mas será que isso não é por conta da falta de informação que as pessoas não têm? Eu acho que é mais medo. Medo? Medo, tipo assim, eu vou falar com ele, mas ele não vai me entender, então eu vou no mais fácil, né? Então eu vou falar pra vocês a mesma dica que eu aprendi quando... Aí se tiver mais alguma, você por favor ajuda, mas eu vou compartilhar a minha. Quando eu tinha meu amigo Dudu, ou quando eu encontro outros deficientes auditivos. O que eu faço? Eu falo de frente para os olhos, para que ele possa fazer a leitura labial, né? Ele possa fazer a leitura labial e entender o que eu estou falando. E mais também, não no ritmo frenético de São Paulo, não saio falando tipo Tasmania, não, também falo devagarinho para poder entender. E eu não tenho medo de se comunicar, né? Não tem que ter medo, né? Você, por ter barba, fica mais difícil ainda a leitura labial, né? Eu tento fazer assim, ó. Vai Mas aí a gente tem, assim, dentro também da surdez, a gente tem vários... graus também, né? Graus de surdez, mas também... como que eu posso explicar? Tem uns surdos que só vão utilizar libras. Tá. E aí eles não vão fazer leitura labial. Eles vão entender palavras soltas, mas mesmo você falando na frente... eles não vão compreender o que você está falando. Então, geralmente, os surdos que fazem leitura labial são surdos que têm algum resquício da fala, já fala alguma frase por completo, para eles conseguirem fazer a leitura labial. Ou até mesmo, já ouviu, e aí, quando era bem pequenininho, lá para os 3, 4 anos, tinha memória auditiva, e aí depois continuou com uma fono, e aí deu a continuidade na leitura labial. Então, a gente tem os surdos que são oralizados. Tá. Que aí são os que fazem leitura labial. E temos os surdos sinalizantes, que no caso são os surdos que utilizam a Libras. E aí não vão fazer a leitura labial, não estão com tanta precisão. Exatamente. Como seria... os que são oralizados. Oralizados. Isso. Olha, eu tô aprendendo aqui, tô pegando a matéria agora.